23 de fevereiro de 1946, campo prisional de Laguna, Filipinas. O general Tomoyuki Yamashita caminhava em direção à morte, ainda uniformizado, enquanto soldados americanos observavam em silêncio absoluto. Aos 60 anos, o tigre da Malásia, que conquistou Singapura em apenas 70 dias, enfrentava sua execução. Tropas sob seu comando massacraram 100.000 civis filipinos, mas Yamashita jurava jamais ter ordenado uma única atrocidade. Por que o general mais temido do Japão foi guilhotinado por crimes que negava conhecer? Como ele se tornou responsável por horrores cometidos a centenas de quilômetros de sua presença? Fique até o final para descobrir o que Yamashita gritou segundos antes da execução e por que essas palavras assombram tribunais até hoje. Antes de começarmos, estamos rumo à meta de 1 milhão de inscritos. Parece distante, mas com a sua ajuda podemos chegar lá. Inscreva-se agora, deixe seu like e faça parte dessa história. A Ascensão do Tigre. Os primeiros anos de Yamashita. Nossa história começa em 1905, quando um jovem japonês de 20 anos se formava na prestigiosa Academia do Exército Imperial Japonês. Tomoyuki Yamashita não era o primeiro da turma, ficou em 16º lugar, mas algo nele chamava a atenção, uma disciplina férrea, quase estoica, misturada com uma curiosidade intelectual pouco comum entre os oficiais japoneses da época, muitos deles mais voltados à tradição do que à reflexão. Yamashita era diferente. Silencioso, mas atento. Rígido, mas analítico. Ambicioso, mas contido. Em apenas 3 anos, sua dedicação o levou à promoção para tenente. E o ritmo não parou. Aos 31 anos, já era capitão e havia feito um casamento estratégico com a filha de um influente general aposentado. Um gesto que não foi apenas pessoal, mas também político. Na estrutura hierárquica e profundamente tradicional do Japão imperial, esse tipo de aliança valia tanto quanto uma condecoração no campo de batalha. Era um passaporte silencioso para os bastidores do poder. Mas Yamashita estava longe de ser apenas mais um oficial a trilhar o caminho do prestígio. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, enquanto o Japão buscava redefinir seu papel entre as potências globais, ele foi enviado para a Europa. Primeiro para a Suíça, terra da diplomacia, depois para a Áustria, uma nação ainda cambaleante após a queda do Império Austro-Húngaro. Em Berna, atuando por 3 anos como adido militar assistente, Yamashita mergulhou no estudo das táticas militares ocidentais. Frequentava reuniões, lia jornais em diferentes idiomas, analisava movimentos políticos e estudava doutrinas militares com atenção meticulosa. Absorvia tudo como uma esponja. Ao retornar ao Japão em 1922, já ostentava o posto de major, mas mais importante que a patente, trazia na bagagem uma visão de mundo moderna, rara entre seus colegas de farda. Seu progresso foi veloz. Em 1926, tornou-se general de brigada. Em pouco mais de 2 décadas, Yamashita havia subido uma escadaria que muitos levavam a vida inteira para percorrer. Era, sem dúvida, um nome em ascensão. Mas o topo tem seus custos, e o sucesso, seus inimigos. Dentro do próprio exército imperial, Yamashita enfrentaria seu maior obstáculo, Hideki Tojo. Tojo, um militar rígido e conservador, não tolerava concorrência. Enxergava em Yamashita um rival incômodo, alguém mais instruído, convivência internacional e um pensamento estratégico que ultrapassava as fórmulas tradicionais de guerra. Pior, um homem com ideias próprias. As tensões entre os dois tornaram-se insustentáveis, e em 1927, Yamashita foi promovido a uma função no exterior, um cargo em Viena, que, na prática, era um exílio disfarçado de oportunidade. Ele entendeu a mensagem. Estavam tentando afastá-lo do centro de decisões em Tóquio, mas o verdadeiro golpe viria quase uma década depois. Em 1936, após a fracassada tentativa de golpe de Estado promovida por oficiais ultranacionalistas do Exército Imperial, o chamado Incidente de 26 de fevereiro, Yamashita, guiado por um senso de honra e lealdade pessoal, tomou uma atitude inesperada. Ajoelhou-se diante do imperador Hirohito e pediu clemência para os rebeldes. Foi um gesto que rompeu todos os protocolos. Para os olhos do trono, aquilo não era compaixão, era quase traição. Mostrar misericórdia por quem havia atentado contra a autoridade imperial era inaceitável. O imperador ficou furioso. A confiança foi rompida em silêncio, e Yamashita viu sua carreira tremer. Desmoralizado, ele quis renunciar.
mas seus superiores, talvez ainda reconhecendo seu valor, o convenceram a continuar. O castigo, no entanto, foi implacável. Um novo exílio, agora para a Coreia, longe dos centros de poder e influência. Era o começo de uma longa espera, e Yamashita sabia disso. Período na Coreia. Na Coreia, algo curioso e decisivo aconteceu. Afastado do frenesi das disputas políticas de Tóquio, longe das intrigas palacianas do alto comando, Tomoyuki Yamashita passou a olhar para dentro. O general, outrora obcecado por ascensão e prestígio, mergulhou em um período de introspecção profunda. Lá, em meio às paisagens frias e montanhosas, onde o tempo parecia passar mais devagar, Yamashita reencontrou algo que o exército, os palácios e os gabinetes haviam tentado apagar: o silêncio. Foi nesse exílio que ele se aproximou do Zen budismo. A meditação tornou-se hábito. A leitura de textos filosóficos orientais passou a ocupar o tempo que antes era dedicado exclusivamente a relatórios e manobras militares. Yamashita começou a disciplinar não apenas o corpo, mas a mente e o espírito, buscando um equilíbrio interno que muitos confundiriam com fragilidade, mas que, na verdade, o tornava ainda mais letal. Ele aprendera a controlar não apenas os homens sob seu comando, mas também a si mesmo. Quando retornou ao Japão em 1937, como tenente-general, não era mais o mesmo homem. Havia algo diferente no seu olhar, uma serenidade inquietante, como se cada gesto calculado escondesse uma profundidade difícil de decifrar. Estava mais contido, mais calmo, mas paradoxalmente mais perigoso. Seus planos agora vinham acompanhados não apenas de eficiência militar, mas de um pensamento estratégico refinado, filosófico, quase clínico. E foi justamente essa clareza que o levou a tentar algo impensável: sugerir nos bastidores do poder japonês uma reaproximação com a China. Propôs também preservar os canais diplomáticos com britânicos e americanos, alertando que uma guerra contra essas potências seria suicídio estratégico. Yamashita via além das glórias ilusórias. Entendia os limites do império. Conhecia as capacidades do Ocidente e sabia que a arrogância poderia ser fatal. Mas suas advertências soaram como traição aos ouvidos dos militaristas no poder. Pacifismo vindo de um general era heresia. A alta cúpula não queria ponderações, queria conquista, expansão, sangue. E assim, mais uma vez, Yamashita foi removido. Um novo exílio, desta vez para a Manchúria, um posto periférico, porém repleto de tropas, onde se isolavam os inconvenientes que não podiam ser eliminados, mas o destino ainda não havia terminado com ele. Em 1941, os ventos da guerra global sopravam com violência, e de repente, o general Zen passou a ser visto com outros olhos. Seu conhecimento profundo sobre o Ocidente, suas experiências na Europa e seu domínio das línguas estrangeiras tornaram-se ativos valiosos demais para serem ignorados. Foi então convocado para uma missão ultra-secreta. Durante 6 meses, viajou pela Alemanha nazista e pela Itália fascista. O objetivo oficial, estudar de perto as táticas de guerra dos parceiros do eixo. Mas havia também uma missão não escrita: avaliar as verdadeiras intenções dos aliados europeus e observar como eles conduziam sua guerra total. Nessa jornada, Yamashita conheceu pessoalmente 2 dos homens mais temidos da era: Adolf Hitler e Benito Mussolini. O encontro entre o general espiritualizado e os ditadores messiânicos foi, no mínimo, simbólico. Um choque de visões, de temperamentos, de destinos. O que ele pensou ao encarar Hitler nos olhos? O que sentiu ao ouvir os discursos inflamados de Mussolini? Nunca saberemos com certeza. Yamashita guardou silêncio, e talvez tenha sido esse silêncio que o manteve vivo. Mas quando retornou ao Japão, a maré havia mudado. Finalmente, após anos de exílios e silêncios, recebeu um comando de verdade. E não qualquer comando. Yamashita foi designado para liderar o 25º Exército Imperial, estacionado na Indochina Francesa. Sua missão? Desafiar o impossível, marchar pela selva, enfrentar o Império Britânico e tomar a fortaleza considerada inexpugnável da Malásia. O mundo não sabia, mas estava prestes a conhecer o Tigre da Malásia. A campanha Relâmpago e as atrocidades. A missão. Novembro de 1941. O clima era denso, a tensão cortava o ar. Em sua base na Indochina Francesa, o general Tomoyuki Yamashita permanecia horas diante dos mapas. Seus olhos percorriam cada linha, cada curva do relevo, cada rota possível pelas selvas tropicais.
Olhava com a frieza de um estrategista e a paciência de um monge zen. A missão era clara: conquistar a Península Malaia e derrubar o último grande bastião britânico no Sudeste Asiático, Singapura, a Gibraltar do Oriente. Um símbolo da força imperial britânica no Pacífico. O problema? Os números. O 25º Exército sob seu comando contava com cerca de 70 mil homens. Do outro lado, o Império Britânico havia reunido uma força formidável, 138 mil soldados, entre britânicos, indianos, australianos e tropas locais malaias. Uma superioridade numérica de quase 2-1. Além disso, os britânicos estavam entrincheirados, confiantes nas defesas de concreto, nos canhões voltados para o mar e na crença de que a selva era intransponível. Mas Yamashita enxergava onde os outros apenas presumiam. Ele sabia que a rigidez britânica era, na verdade, uma fraqueza disfarçada de força. Enquanto os generais aliados pensavam em defesa convencional, Yamashita planejava algo radical. Chamou sua abordagem de ofensiva relâmpago, uma combinação de velocidade brutal, ataques coordenados e movimentos táticos inesperados. A ordem era clara: não dar tempo ao inimigo para pensar, muito menos para reagir. Marchando por trilhas que os britânicos consideravam impossíveis, as forças japonesas avançaram com bicicletas, infantaria leve e apoio aéreo constante. Cortavam a selva como lâminas, venciam distâncias em dias que os britânicos esperavam que levassem semanas. Aproveitavam cada falha de comunicação, cada hesitação dos defensores. Bombardeios cirúrgicos, ataques noturnos, infiltrações precisas. A ofensiva era tão implacável quanto imprevisível, e funcionou. O que se seguiu foi uma das campanhas mais rápidas e humilhantes da história britânica. Winston Churchill, em um discurso amargo, a definiria como o pior desastre da história militar britânica. 15 de fevereiro de 1942. 70 dias após o início da campanha, a data foi gravada a fogo na memória imperial. Singapura, a fortaleza considerada inexpugnável, caiu. Rendeu-se aos japoneses após uma sequência de derrotas esmagadoras. As tropas da Commonwealth, cercadas e sem suprimentos, não tiveram escolha. O general britânico Arthur Percival, em um gesto histórico de humilhação, entregou a cidade sem sequer consultar Londres. Mais de 80 mil soldados aliados renderam-se a apenas 30 mil japoneses. No total da campanha da Malásia, cerca de 130 mil prisioneiros aliados caíram em mãos nipônicas. Um colapso total. As perdas humanas foram brutais. Estima-se que mais de 15 mil soldados da Commonwealth morreram durante a campanha. Do lado japonês, cerca de 9.600 foram mortos. Um preço alto, mas considerado aceitável frente à vitória colossal. Yamashita havia conseguido o impossível. E seu feito foi tão impactante que um novo título nasceu. Um apelido que passaria a defini-lo perante o mundo: o Tigre da Malásia. A lenda estava formada. O general que desafiara a lógica militar, que vencera com menos homens em terreno hostil contra uma das maiores potências do planeta. Mas a vitória trouxe consigo um peso terrível, porque junto com a bandeira do sol nascente hasteada sobre Singapura, veio algo que escapava ao controle de qualquer estratégia. Embriagadas pela vitória, inflamadas por anos de propaganda racista e sedentas de vingança pelo sofrimento acumulado na guerra contra a China, as tropas japonesas começaram a se comportar como bestas soltas. Crimes em combate. 14 de fevereiro de 1942. Véspera da rendição oficial de Singapura. Em um mundo que já desmoronava, o Hospital de Alexandria, administrado por britânicos, deveria ser um refúgio, um dos últimos lugares onde a humanidade ainda pudesse respirar, mesmo em meio à brutalidade da guerra. Mas a guerra não respeita refúgios. Tropas japonesas invadiram o hospital logo após atravessarem as linhas inimigas. Um tenente britânico vestindo branco e agitando a bandeira universal da rendição saiu para recebê-los. Não teve tempo de falar. Foi cravado por baionetas ainda com a bandeira nas mãos. O que se seguiu foi um pesadelo sem nome. 50 soldados aliados, feridos e incapazes de lutar, foram executados em suas próprias camas. Alguns ainda estavam sob anestesia, no meio de cirurgias. Médicos e enfermeiros, ao tentarem intervir, foram mortos sem hesitação. A matança foi rápida, silenciosa, metódica, como se os invasores estivessem apenas seguindo uma rotina previamente decidida.
200 sobreviventes foram então arrancados do hospital e forçados a marchar por 400 metros até um edifício abandonado. Muitos cambaleavam, sangrando, febris. Quem caía no caminho era sumariamente perfurado por baionetas. Os que chegavam vivos eram trancados em um depósito sem janelas, sem ventilação, amontoados como gado. Durante a noite, os gritos cessaram um a um. Pela manhã, os japoneses voltaram para concluir a execução. Apenas 5 homens sobreviveram, fingindo-se de mortos entre os cadáveres, imóveis, cobertos de sangue, em meio ao silêncio da morte. Mas o horror que caiu sobre Singapura não terminaria ali. O massacre no hospital era apenas o prenúncio de algo ainda mais sombrio. Nos dias seguintes à capitulação britânica, deu-se início ao massacre de Suk Ching, um nome que ainda hoje provoca calafrios entre os que conhecem a história. Durante 3 semanas, as forças japonesas desencadearam uma verdadeira campanha de extermínio. A ordem era clara: eliminar qualquer elemento considerado anti-japonês. E por elemento, entendia-se, na prática, qualquer pessoa que parecesse suspeita, sem acusação formal, sem julgamento, sem provas. O alvo principal? A comunidade chinesa de Singapura. Segundo o historiador japonês Hirofumi Hayashi, a decisão já havia sido tomada antes mesmo da invasão. Eles já eram considerados inimigos antes que o primeiro soldado japonês pisasse na ilha. A população chinesa, por sua resistência contra a ocupação japonesa na China, era vista como ameaça inata. Postos de triagem foram montados por toda a cidade. Famílias inteiras eram levadas sob ordens de inspeção. Homens, mulheres e até crianças eram obrigados a se apresentar para avaliação de segurança. Bastava um olhar torto, um nome em uma lista, uma denúncia anônima. E a sentença era morte imediata. Corpos começaram a se acumular nas praias, nos manguezais, nos pátios abandonados. Execuções em massa aconteciam todos os dias. A cidade inteira mergulhou em silêncio e terror. Quantas pessoas morreram? Os números variam, mas as estimativas mais aceitas apontam entre 25.000 e 50.000 civis inocentes mortos em apenas 3 semanas. Um massacre sistemático, uma operação planejada. E aqui entra o ponto decisivo, o detalhe que se tornaria central anos depois, no julgamento de Yamashita. Diferente da chacina no hospital, que ocorreu no calor da batalha, o massacre de Suk Ching foi premeditado. A ordem para executar 50.000 chineses partiu diretamente do quartel-general do 25º Exército Japonês em Singapura. Mas, e esse é o ponto crucial, a ordem não veio diretamente de Yamashita. Ela foi articulada por oficiais seniores sob seu comando, sem o seu conhecimento direto. Essa distinção entre responsabilidade direta e responsabilidade de comando seria vital para o futuro julgamento de Yamashita e também o ponto mais controverso do seu destino. Quando o general soube das atrocidades, sua reação surpreendeu até seus inimigos. Segundo o historiador japonês Akashi Yoji, Yamashita imediatamente emitiu ordens duras e inequívocas. Nada de saques, nada de estupros, nada de incêndios. Reforçou que qualquer soldado envolvido em abusos seria severamente punido, inclusive os oficiais responsáveis. Foi além das palavras. Ordenou execuções sumárias contra os soldados que conseguiu identificar como autores de crimes de guerra e fez algo inédito entre os generais japoneses: pediu desculpas, pessoalmente, em 1942, quando o Japão ainda estava vencendo a guerra. Em Singapura, Yamashita se encontrou com 650 sobreviventes civis dos crimes cometidos por seus próprios homens. Pediu perdão, sem holofotes, sem fotógrafos, sem promessas de absolvição futura. Não havia vantagem política naquele gesto. Era um pedido de perdão sincero, nascido da vergonha e da culpa. Para ele, a conquista de Singapura deveria ter sido o auge de sua carreira militar. A consagração de tudo que havia construído com disciplina, estratégia e sangue frio. Em vez disso, tornou-se o início de sua ruína. O velho rival, Hideki Tojo, agora primeiro-ministro do Japão, não suportava ver Yamashita recebendo aplausos por aquela vitória colossal. E então, como tantas vezes antes, veio a punição disfarçada de recompensa. Yamashita foi novamente promovido, desta vez designado para comandar tropas na Manchúria, longe da glória, longe da guerra real, longe de qualquer palco onde pudesse brilhar e eclipsar Tojo. Por 2 longos anos,
Enquanto o conflito no Pacífico explodia e o Japão começava a sentir o peso da resistência aliada, o tigre da Malásia ficou enjaulado. Mas tudo mudou em 1944. Em junho, o governo de Hideki Tojo desmorona. A confiança do imperador é retirada. O primeiro-ministro que governava com punho de ferro perdeu o trono político. E com a queda de Tojo, o isolamento de Yamashita também chega ao fim. Missão nas Filipinas. Setembro de 1944. O general Tomoyuki Yamashita desembarcava nas Filipinas com a expressão de quem já conhecia seu destino. O Japão estava em colapso. Os aliados avançavam em todos os frontes do Pacífico. As tropas americanas, agora com apoio filipino, recuperavam territórios com força total. A missão de Yamashita parecia mais uma sentença do que uma ordem: defender as Filipinas a qualquer custo, incluindo a capital, Manila. Recebeu o comando de 262 mil soldados espalhados pelas ilhas. Mas era um homem realista, sabia que aquela guerra já estava perdida e que resistir em áreas urbanas significaria apenas aumentar o número de cadáveres civis. Foi então que tomou uma decisão arriscada, mas humanitária: evacuar Manila. Yamashita não declarou formalmente a cidade como cidade aberta, um gesto diplomático que exigiria coordenação com os aliados, mas ordenou a retirada de suas tropas do perímetro urbano. Preferia concentrar a defesa nas montanhas do norte, longe dos centros populacionais. Queria evitar o pior: o massacre de civis inocentes em meio ao fogo cruzado, mas um homem se recusou a obedecer. O contra-almirante Sanji Iwabuchi, da Marinha Imperial Japonesa, decidiu seguir outro caminho. Com 16 mil fuzileiros navais sob seu comando, desobedeceu abertamente Yamashita, reocupou a capital e transformou Manila exatamente no que Yamashita temia: um inferno urbano. O resultado foi uma tragédia sem precedentes. Entre fevereiro e março de 1945, durante a reconquista de Manila pelos aliados, os homens de Iwabuchi cometeram uma das maiores atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Pelo menos 100 mil civis filipinos foram massacrados. Há estimativas que apontam para até 500 mil mortos. Famílias inteiras foram dizimadas, mulheres e crianças usadas como escudos humanos. Estupros em massa, casas incendiadas com moradores dentro, mulheres grávidas brutalmente evisceradas, hospitais, escolas, igrejas, todos alvos. O massacre de Manila chocou o mundo, mas também selou o destino de Yamashita. Ele havia tentado evitar aquilo. Não deu a ordem, não estava em Manila, não comandava a marinha, mas como comandante supremo das forças japonesas nas Filipinas, foi considerado responsável por tudo. E no fim, não foram os inimigos que o condenaram, foi a própria guerra e o caos que ele já sabia não poder controlar. Está curtindo o vídeo de hoje? Já se inscreveu no canal? Aproveite e ative o sininho das notificações, assim você não perderá nenhum conteúdo novo. Antes de mergulharmos no desfecho de Tomoyuki Yamashita, deixe um comentário com "Quero mais histórias". Isso nos ajuda a alcançar mais gente e mostra que vale a pena continuar trazendo temas como este. Agora sim, vamos acompanhar o julgamento e o destino do tigre da Malásia. O destino controverso. O fim da guerra. Era setembro de 1945. A Segunda Guerra Mundial havia oficialmente chegado ao fim. Tomoyuki Yamashita, agora um prisioneiro de guerra, entregou-se aos americanos sem oferecer resistência. Sabia o que o aguardava. Não pediu clemência, nem tentou fugir. Apenas se rendeu, com a mesma serenidade com que havia comandado batalhas. Foi imediatamente preso e levado sob custódia. O julgamento já tinha data, 29 de outubro daquele mesmo ano, e o local escolhido não poderia ser mais simbólico: Manila, a cidade que, meses antes, havia sido palco de um dos maiores massacres de civis da guerra. Agora, ela se tornaria o cenário de outro momento histórico: o julgamento do homem que, segundo os americanos, era o responsável por tudo. Yamashita seria julgado como comandante das forças japonesas nas Filipinas, na Malásia e em Singapura. E mais do que isso, como o rosto de uma responsabilidade moral inédita. Mas aquele não seria um julgamento comum. O caso Yamashita levantou uma questão jurídica sem precedentes. Um comandante militar pode ser responsabilizado por crimes cometidos por seus subordinados, mesmo quando ele não os ordenou nem tinha conhecimento deles. No centro da acusação estava o massacre de Manila. Mas havia um problema.
Como já falamos, os crimes haviam sido cometidos pela Marinha Imperial sob ordens diretas do contra-almirante Sanji Iwabuchi, que havia desobedecido expressamente às ordens de Yamashita para evacuar a cidade. O próprio Yamashita estava longe de Manila quando os horrores ocorreram. Ainda assim, os americanos estavam determinados a puni-lo. Além de Manila, a acusação apontou outros episódios, os massacres de Palawan e Batangas, perpetrados pelo exército japonês. Mas, novamente, não havia provas de que Yamashita tivesse ordenado qualquer um desses crimes. Pelo contrário, suas ordens eram sempre claras e documentadas. Nada de saques, nada de estupros, nada de incêndios. Sua defesa insistiu nesse ponto. Yamashita não só não havia ordenado os crimes como havia, sempre que possível, tentado impedi-los. Em Singapura, havia punido com rigor soldados culpados de atrocidades e, como também já foi relatado, até pedido desculpas pessoalmente a centenas de vítimas civis, um gesto impensável entre os generais japoneses da época. Havia, de fato, registros de que Yamashita tentara manter um padrão mínimo de humanidade, mesmo no caos da guerra. Prisioneiros de guerra britânicos sob sua supervisão haviam relatado o tratamento justo, o que frequentemente o colocava em choque com outros oficiais mais radicais do exército japonês. No tribunal, Yamashita não mentiu, não dramatizou. Em sua declaração, foi direto. Eu não tinha conhecimento dos crimes cometidos sob meu comando. Teria sido impossível ver ou impedir tudo, pois comandava mais de 250.000 homens. Sua defesa foi além. Mesmo que ele tivesse tomado conhecimento, as comunicações nas Filipinas estavam tão deterioradas no fim da guerra que muitas vezes ordens demoravam dias, ou nem chegavam. Seu advogado resumiu a essência do julgamento com uma frase contundente. O acusado não está sendo julgado por algo que fez ou deixou de fazer, mas simplesmente por ser quem é, e completou com uma crítica afiada. A jurisprudência americana não aceita esse princípio para seus próprios militares. Ninguém sugeriria que um comandante americano fosse julgado toda vez que um soldado sob seu comando comete um crime. Um homem não deve ser punido pelo crime de outro. Yamashita reforçou esse ponto com uma convicção tranquila. Se eu soubesse, teria punido. Sempre o fiz. Mas ele sabia, ainda que não dissesse em voz alta, que estava sendo julgado por outra razão. Não por ter cometido crimes, mas por tê-los perdido. A guerra, a cidade, o controle, tudo havia escapado de suas mãos. No fim, o tribunal ignorou os argumentos da defesa. A decisão já estava tomada. Yamashita seria condenado, e o mundo militar jamais seria o mesmo após aquele julgamento. O veredito Yamashita foi considerado culpado com base em um princípio jurídico completamente novo: a responsabilidade de comando. Segundo essa ideia, os oficiais que ocupam o topo da cadeia de comando são responsáveis pelos crimes de guerra cometidos por seus subordinados, mesmo que não tenham ordenado, não tenham sabido ou sequer pudessem ter evitado tais crimes. A condenação de Yamashita estabeleceu um precedente legal fundamental, que passou a ser conhecido como o Padrão Yamashita, ou Yamashita Standard. Até hoje, 80 anos depois, esse princípio continua a influenciar julgamentos militares ao redor do mundo. Com base nele, comandantes podem ser responsabilizados por atos criminosos praticados por suas tropas. Curiosamente, um general zen budista que pediu desculpas por atrocidades que jamais ordenou acabou, involuntariamente, criando uma das doutrinas mais importantes do direito internacional moderno. O advogado de Yamashita não desistiu. Tentou recorrer da decisão, levando o caso até as mais altas instâncias americanas, incluindo o presidente Harry Truman e a Suprema Corte dos Estados Unidos. Ambos recusaram qualquer clemência. Porém, a decisão não foi unânime. O juiz da Suprema Corte, W.B. Rutledge, escreveu uma opinião dissidente que ganhou notoriedade. Está em jogo mais do que o destino do general Yamashita. Não haveria simpatia possível se ele fosse culpado das atrocidades pelas quais se busca sua execução. Mas pode, e deve, haver justiça, administrada de acordo com a lei. Não é cedo demais, nunca é cedo demais, para que a nação siga firmemente suas tradições constitucionais, nenhuma mais antiga ou universalmente protetora contra o poder arbitrário do que o devido processo legal no julgamento e punição de homens. Isto vale para todos, cidadãos, estrangeiros, inimigos ou beligerantes. Era um apelo à justiça que, infelizmente, chegou tarde demais.
Avançamos para o dia 23 de fevereiro de 1946. O cenário é o campo prisional de Laguna, nos arredores de Manila. Tomoyuki Yamashita caminhou para a forca com a mesma serenidade zen budista que cultivara por décadas. Não demonstrou medo, não pediu clemência, não amaldiçoou seus executores. Até o fim, manteve a dignidade que definiu sua transformação espiritual na Coreia, anos antes. Às 3:02 da manhã, o tigre da Malásia foi enforcado. Morreu o homem. Nasceu o precedente legal. O caso Yamashita ainda divide historiadores e juristas. De um lado, há o entendimento de que comandantes militares que permitem ou ignoram atrocidades devem ser responsabilizados, e o padrão Yamashita tornou isso possível. De outro, alerta-se para o perigo de responsabilizar alguém por crimes que não ordenou, não soube e não pôde evitar, uma potencial distorção da justiça. Yamashita era um paradoxo, um conquistador implacável que ao mesmo tempo demonstrou remorso genuíno. Um estrategista duro que estudava zen budismo, um general que humilhou o Império Britânico, mas tratou prisioneiros com dignidade. Talvez a verdade seja que a guerra transforma pessoas boas em instrumentos do horror, e que a justiça, às vezes, precisa escolher entre punir inocentes ou deixar crimes impunes. Yamashita pagou o preço final por uma guerra que não começou, por atrocidades que não ordenou, por subordinados que não conseguiu controlar. Mas seu julgamento garantiu que futuros comandantes militares não possam se esconder atrás da ignorância quando seus soldados cometem crimes de guerra. No fim das contas, a história de Tomoyuki Yamashita nos deixa uma lição fundamental sobre responsabilidade e liderança. Quando você aceita o comando de centenas de milhares de vidas, aceita também a responsabilidade pelo que essas vidas fazem. Mesmo quando você não está olhando, não é uma responsabilidade fácil, não é justa, mas é necessária, porque se líderes podem colher os louros de suas vitórias, também devem suportar o peso de suas derrotas e dos crimes cometidos em seu nome. Yamashita entendeu isso. Por isso nunca negou sua culpa, por isso caminhou para a forca com dignidade, e por isso, mesmo mais de 70 anos depois, ainda debatemos se a justiça foi realmente feita. O que você achou do tema de hoje? Já conhecia a trajetória e o destino polêmico de Yamashita? Deixe sua opinião nos comentários. Esse é, sem dúvida, um assunto que gera muito debate. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Aproveite para conferir se está inscrito no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e deixe o seu gostei. Isso nos ajuda muito, combinado? Agora separamos um vídeo especial para você. Ele já está aparecendo aí na sua tela. É só clicar.